Oi pessoal, tudo bem? Hoje então nós ficamos de retomar a nossa conversa sobre organização e eu gostaria de, antes da gente entrar no nosso passo 2, que foi o que a gente combinou no vídeo passado, eu gostaria de retomar com vocês duas coisas. Primeira coisa é relembrar a ideia de organização que nós estamos falando aqui. Relembrar qual é o conceito de organização que nós estamos propondo, que a Remodelar propõe, que é uma organização sem neurose. O que isso quer dizer? Que a organização ela existe, gente, para nos ajudar, para simplificar a nossa vida e não para nos tornar refém e vítimas da nossa própria organização ou ficar chateado porque não consegue organizar. Muito pelo contrário. É para nos ajudar, simplificar, otimizar a nossa vida. Para eu ter mais tempo para ficar com os meus filhos, para eu ficar com a minha família, para eu me divertir, para eu deixar de perder tempo com organização. Entendeu a diferença? Então a gente está falando aqui de uma organização contemporânea, ou seja, uma organização que se adaptou ao ritmo da vida contemporânea, desse corre-corre, das pessoas que são mães, são pais, que trabalham e que fazem mil outras coisas. Então, nós estamos falando dessa organização que vai nos ajudar no dia a dia. Tudo bem? A segunda coisa que eu queria retomar é sobre o primeiro passo que ficou lá no outro vídeo. Porque agora, hoje, nós vamos entender por que aquele primeiro passo era importante. Antes de eu chegar no passo 2, eu precisava relembrar e ter consciência do que tem na minha casa, para eu saber o que vai ficar e o que vai embora. Então, por isso que o passo 2 se chama reduzir. Eu vou entender o que eu vou deixar aqui ou o que vai embora, que não tem mais significado para mim, que não faz mais parte da minha vida, que não me representa mais. Então eu tenho objetos, coisas, enfim, memórias na minha casa que não querem dizer mais nada para mim. Então por que mantê-las? Se eu sou a pessoa que domina a casa, eu domino as coisas, eu não posso ser dominado pelas coisas. Então no passo 2, hoje, nós vamos entender como que eu volto a dominar as coisas. O que eu vou decidir que fica, mais uma vez, ou que vai embora da minha casa. Então, por onde eu começo a redução? Aqui também a gente vai começar devagar, vai escolher um cômodo de cada vez e um espaço do cômodo de cada vez. Mas nesse momento a gente já vai colocar a mão na massa e já vai começar a retirar as coisas que não me interessam mais. Então aqui eu já vou olhar e reconhecer aquilo que eu quero que fique, o que vai embora. Por isso que é importante, nesse momento, eu já ter do meu lado um cesto, uma caixa de papelão, um sanito, para eu já destinar as coisas que eu quero que vá embora, que eu quero que vá para doação, ou que eu vou entregar para uma prima, para sogra, para cunhada e assim por diante. O que é muito importante nesse momento? A gente, quem não está acostumado a organizar, ou que de repente decidiu se organizar, criou aquela coragem, é muito comum falar assim: hoje eu vou tirar o sábado, hoje eu vou o sábado inteiro, eu vou dar um jeito na minha casa. Na verdade, eu já identifiquei que isso não é uma boa solução. Porque para quem não está acostumado, acaba desistindo, acaba cansando. Então a dica que eu dou é: comece devagar e estabelecendo um tempo. Então hoje, durante 1 hora, eu vou cuidar do meu quarto e começa a fazer redução. Não precisa resolver tudo no mesmo dia. Se você quiser resolver tudo no mesmo dia, aí sim você pode falar com uma organizer, com uma consultora em organização para te ajudar. Mas para quem está começando, está criando esta coragem, é bom ir devagar, tudo bem? Uma outra coisa que eu queria falar sobre a redução é que existem várias maneiras da gente se autoconhecer. Então, para isso, algumas pessoas fazem terapia, algumas pessoas fazem yoga, outras, deixa eu ver outro exemplo, resolvem viajar. Nossa, eu vou fazer uma viagem para eu me conhecer, para eu me reconectar. O que é bem legal nesse movimento de organizar, principalmente no da redução, é esse autoconhecimento. É você se olhar e se reconhecer nas coisas. Olhar o seu reflexo naquilo que está materializado na sua casa. E aí você vai olhar e falar assim: gente, por que eu tenho isso aqui no meu quarto? Ou, nossa, isso aqui é minha cara, por que eu nunca mais usei?
Então, esse movimento da redução, esse momento, ele é muito íntimo, é um momento delicado e é um momento muito bonito para você ir se reconectando, ir se reconhecendo por meio da organização. Pessoal, vamos então relembrar um pouquinho o que nós vimos hoje? Nós conseguimos avançar para o segundo passo da organização, que é reduzir. A gente entendeu que reduzir, para além de retirar da minha casa as coisas que não têm mais significado para mim, nós entendemos que isso também é um movimento de autoconhecimento, quando eu decido o que fica ou não na minha vida. Nós vimos também que a organização, ela precisa ter um conceito contemporâneo para acompanhar a minha vida de hoje. Então, para além da gente falar de como eu vou dobrar camisetas, qual é a melhor maneira de eu guardar sapatos e documentos, enfim, nós entendemos o significado da organização. Nós vamos falar nisso, nós vamos falar desses tópicos que eu comentei, dar essas dicas, mas mais para frente, depois que a gente entender o significado de organizar. Gente, gostaram? Já queria me antecipar aqui dizendo para vocês que já temos um passo 3 da organização. Então mandem para nós no nosso e-mail euqueroremodelar@gmail.com dizendo que vocês gostariam de receber o passo 3 e também aproveitem se vocês tiverem alguma dúvida ou sugestão de tema para encaminhar para nós, tá bom? Então a gente fica por aqui, um beijo e até o próximo passo.